Nós vamos falar um pouco sobre a luta por direitos, tanto no Império Brasileiro quanto no Alemão, nos anos de 1840 a 1889, ou seja, no segundo reinado do Império Brasileiro. Nesse primeiro cartaz, a representação da hierarquia da época predominante, na Alemanha e no Brasil. Assim, o homem é representado em tamanho maior e em relevo, e a mulher em tamanho médio. Já o escravo ele é representado numa escala bem menor. Isso mostra que desde sempre o homem está em uma posição acima da mulher, tendo mais poderes. E nessa pirâmide, entre aspas, o escravo encontra-se no final, já que na época não era nem sequer considerado ser um cidadão. A seguir, há os 3 tipos de direitos. É importante saber diferenciá-los, já que o assunto tratado aqui é a luta por direitos. O primeiro é o direito civil, ou seja, aquele fundamental à vida, como liberdade, propriedade privada e igualdade perante a lei. Era muito comum naquela época, por exemplo, de pessoas, nesse caso homens, mais poderosos ou mais ricos, terem uma certa imunidade, enquanto a população mais pobre em massa era fortemente penalizada. Outros exemplos de direitos civis são o direito de não ter a casa ou os bens violados e a liberdade de expressão. O segundo direito citado aqui é o político. Ele garante a participação social no governo, o direito de eleger e ser eleito, realizar manifestações e fundar partidos políticos. E o terceiro e último tipo de direito é o social, que pode ser o acesso à educação, saúde e salário justo. A gente vai voltar a falar sobre esses tipos de direitos e as influências que eles têm nessas lutas por direitos no final da apresentação, mas de cara já dá para perceber que naquela época, ou seja, de 1840 a 1889, esses direitos não se aplicavam a todos de forma igual e justa. Enquanto a gente estava fazendo esse trabalho, começamos a refletir um pouco também. Então a gente decidiu fazer 3 perguntas de reflexão para o leitor ou para o ouvinte pensar sobre a situação no final da apresentação. Mas a gente já vai citá-las agora. São 3 perguntas, em que uma é referente aos assuntos do Brasil, a outra da Alemanha e a terceira é uma junção dos assuntos nos 2 países. A primeira pergunta, que é a do Brasil, é: onde é a influência da escravidão na nossa vida cotidiana? A segunda pergunta, que é a da Alemanha, é: considerando a luta por direito, naquela época, quais são as semelhanças entre as mulheres e os trabalhadores? Já a última pergunta, que é sobre a Alemanha e o Brasil, é: levando em conta a forma como os escravos brasileiros eram tratados, é possível afirmar que há semelhança entre a situação das mulheres alemãs e dos escravos do Brasil daquela época? Essas reflexões estão reservadas para o final da apresentação, só que a gente já apresentou elas agora no começo, para o leitor ou ouvinte já poder ir pensando nelas enquanto adquire as informações sobre esse tema. Nós vamos primeiro falar sobre a luta por direitos no Brasil. A gente dividiu esse assunto em 3 partes, uma parte para as mulheres, para os homens e para os escravos. Começando pelas mulheres, a gente concentrou no assunto na luta por direito à educação, ou seja, que é um dos direitos sociais, e o espaço no mercado de trabalho. Foi somente em 1874 que as universidades foram abertas para as mulheres, mas mesmo assim poucas conseguiam vagas, tanto por causa da presença muito forte do machismo, e assim os homens acabavam sempre sendo priorizados, mas também porque a maioria das mulheres não tiveram durante a sua infância acesso à escola. Então elas aprendiam somente poucas matérias, como geografia e história, mas de forma muito rudimentar. A educação reservada para as meninas tinha como foco ensinar a cuidar da casa, do marido e dos filhos. Assim, muitas mulheres não tinham educação básica para conseguir frequentar essas universidades. Já para os homens, temos como exemplo de luta por direitos a Revolução Praieira. Alguns detalhes sobre elas são: essa revolta é muito importante porque é a última do Império Brasileiro de caráter liberal. Fora isso, foi uma revolta que aconteceu em Pernambuco no ano de 1848. Os objetivos eram a liberdade da imprensa, voto livre e universal e o fim da monarquia, já que essa revolta também tinha um caráter federalista. Os motivos, os fatores que influenciaram essa revolta foram a crise econômica muito forte, o monopólio português na região. Essa revolta foi feita pelos brasileiros, que tinham uma rivalidade muito grande com a crescente elite portuguesa que estava presente ali no Nordeste. Por isso, essa rivalidade com eles, e isso ser um dos fatores para essa revolta. Além disso, houve um conflito entre a elite tradicional, que era política e que era muito próxima do imperador, e a elite crescente nova, que dominava a economia. Assim,
uma foi contra a outra e assim começou essa revolta. O nome da revolução, que é a Revolução Praieira, vem do jornal que ficava na praia, que propagou os ideais dessa revolta. E assim começou o confronto. Mas então, as duas elites começaram a disputar entre si por meio dos jornais. E a elite crescente, que era liberal, começou a disputar por meio de um jornal que se localizava na praia. Daí vem o nome dessa revolta. Essa elite, então, chamou o povo para se revoltar contra a elite tradicional, que seria supostamente responsável pela miséria do povo. No entanto, ao decorrer dos acontecimentos, o povo passou a defender seus próprios ideais e objetivos, que ameaçavam tanto a elite tradicional quanto a liberal. No final, as duas se juntam para combater a revolta, que era então dominada e liderada pelo povo. Ao pensarmos no segundo reinado do Império Brasileiro, a primeira coisa que vem à cabeça é a luta pela liberdade e direitos realizada por escravos e a abolição da escravidão. No entanto, esse processo demorou muito e houveram várias etapas para finalmente chegar no fim da escravidão. A primeira lei sancionada em prol da abolição, ou pelo menos a caminho de, foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei ilegalizava todo e qualquer tráfico de escravos. O Brasil, ou seja, o governo, não tinha interesse no fim do tráfico negreiro, mas estava sofrendo muitas pressões na Inglaterra. Na verdade, o Brasil já sofria essas pressões desde a independência do Brasil, em 1822, e muitas vezes o tráfico foi ilegalizado, mas ninguém respeitava. Ele só foi exterminado de vez em 1850 com essa lei. Assim começou a decadência da escravidão no Brasil, porque sem uma fonte de escravos novos, não havia reabastecimento. E algo que se tornou muito popular foi o tráfico interprovincial, em que principalmente os estados do Nordeste, na verdade as províncias, vendiam seus escravos para as lavouras cafeeiras do Sudeste. A partir daí vieram mais 3 leis. Primeiro, a Lei do Ventre Livre, de 1871, em que todos os filhos de escravos eram livres, e a Lei dos Sexagenários, sancionada em 1885, em que todos os escravos acima de 65 anos passavam a ser livres. Além disso, havia um processo chamado alforria, em que o escravo comprava ou recebia do seu senhor a liberdade. E a partir de 1865, porque antigamente ela podia ser revogada pelo senhor, mas a partir de 1865 isso não era mais possível. Então isso também ajudou no processo de abolição da escravidão. E a escravidão finalmente acabou em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. O Brasil, enfim, estava livre da escravidão. No entanto, ele foi o último país independente da América do Sul a realizar isso. Muitas pessoas podem achar que o governo brasileiro era a favor da abolição, mas na verdade eles não eram. Se a gente analisar bem essas leis, a gente vê que elas beneficiaram mais os fazendeiros e os latifundiários do que os escravos. Na lei do ventre livre, por exemplo, o filho da escrava era livre, mas ele morava com a mãe na fazenda até a adolescência, porque tinha que ser amamentado e receber cuidado. Então ela também não podia trabalhar. Então o senhor gastava dinheiro para sustentar tanto a mãe quanto o filho. Assim, quando a criança atingia a adolescência e poderia ser livre e sair da fazenda, ele tinha que trabalhar lá para poder pagar essas dívidas que tem com o senhor. E até elas serem pagas, a vida útil da criança já tinha acabado. E quanto à lei dos sexagenários, o escravo que conseguia chegar aos 65 anos não tinha capacidade mais de trabalhar, mas o senhor tinha que ainda sustentá-lo porque era proibido largar o escravo na rua. Então, com essa lei, o senhor era beneficiado porque não tinha mais gasto com os escravos idosos, que ao sair da fazenda não tinham nem para onde ir, nem onde trabalhar, o que comer e onde morar. Então, essa lei beneficiava muito mais os donos de escravos do que os escravos em si. E, além disso, a Lei Áurea não foi assinada pela princesa por bondade, mas sim devido à crise que a monarquia estava sofrendo. A princesa Isabel achou que, dessa forma, ela retardaria o golpe contra a monarquia, mas isso acabou não funcionando. Bom, isso já é outro assunto. Voltando à luta por direitos, ela não foi conduzida somente pelos escravos. Muitos da classe média, principalmente aqueles que foram para a Europa e quando voltaram trouxeram ideias liberais, eram a favor da abolição. E também lutavam para acabar com essa escravidão. A gente escolheu 5 personagens que contribuíram para a abolição ou que eram a favor. O primeiro é José Bonifácio, que desde a época da independência do Brasil já era contra a escravidão. Em um discurso público, em 1823, ele disse: "A escravidão é um câncer que destrói as bases da sociedade." Em seguida, o segundo personagem que a gente escolheu é a Princesa Isabel. Ela contribuiu para a abolição da escravidão ao assinar a Lei Áurea.
Ela não era exatamente a favor do término, mas isso já foi dito antes. Temos então Luiz Gama, que foi um escritor e jornalista abolicionista, foi muito conhecido como o patrono da abolição da escravidão do Brasil. Ele ajudou muito a partir de seus textos propagando as ideias contra a escravatura. Havia também André Rebouças, um negro que se destacou muito por ter sido um grande engenheiro na sua época, o que era bem raro. E ele também era um abolicionista. E por último temos Adelina, que era conhecida como Adelina a Charuteira. Ela era filha de uma escrava e um fazendeiro, e trabalhava na rua vendendo charutos, daí vem o seu apelido. E foi assim que ela teve seu primeiro contato com discursos abolicionistas. A partir daí, Adelina se juntou à Associação Clube dos Mortos, onde ela ajudava a esconder escravos e ajudá-los a fugir. Uma coisa muito interessante de se perceber é as diferentes coisas que cada grupo social buscava através das lutas por direito. As mulheres buscavam, por exemplo, educação e espaço no mundo do mercado. E enquanto havia um enorme número de pessoas lutando pela própria vida e liberdade, ou seja, os escravos, haviam aqueles cuja preocupação principal era vencer outra elite ou conseguir mais espaço no poder político. É claro que esse motivo, nesse caso estou falando da Revolução Praieira, esse motivo foi o que começou a Revolta Praieira, que era a elite liberal querendo dominar o poder lá no Nordeste, vencendo assim a elite tradicional. Mas depois que o povo começou a participar da Revolução Praieira também, eles começaram a lutar pelos seus próprios interesses, como a qualidade de vida melhor e etc. Mas esse contraste é perceptível quando a gente analisa o que a elite buscava e o que uma grande parte da população brasileira, que eram os escravos, buscava.